Graça e paz do Senhor Jesus, irmãos. Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Deixe seu like, se inscreva, assim você estará recebendo as nossas orações constantes. E não se esqueça de deixar o seu pedido de oração nos comentários. Amém? Vamos ao vídeo. Em Eclesiastes, capítulo 3, versículos 1 e 3, está escrito: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar. Aqui ele traz uma lista de várias coisas que pode se chegar ao tempo de vivenciá-las, né? Mas eu quero trazer justamente esse versículo, que é o versículo 3, mais precisamente quando ele fala tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar. Todos nós temos coisas em nossas vidas que precisam ser trabalhadas, precisam ser tratadas, moldadas. E ocorre muitas vezes que nós tentamos tratar essas coisas em tempos errados. Quem caminha com Deus, quem entregou sua vida para Jesus, se esse não é o seu caso, eu quero te convidar a entregar seu coração para Jesus, porque só Ele pode cuidar do seu coração, só Ele pode curar as suas feridas e te trazer paz, a verdadeira paz e a alegria. Ocorre que muitos de nós, quando entregamos nossas vidas para Jesus, não temos, geralmente, um período de discipulado, um período de aprendizado com outra pessoa que tenha mais tempo na fé, que seja já uma pessoa madura. Às vezes até somos discipulados por pessoas imaturas e acabamos não aprendendo bases sólidas, bases que realmente vão nos ajudar a construir a nossa vida cristã. Isso é uma coisa, né, que é muito necessária. A partir do momento que alguém recebe Jesus, ela precisa de um discipulado forte, né? Mas amém. Eu não sei se esse é seu caso ou não. É o meu caso, infelizmente. Eu não tive esse privilégio, mas o que importa é que Jesus ele providenciou para mim o que eu precisava, né? Por meio do Espírito Santo. Poucas foram as pessoas que realmente se aproximaram de mim para me ajudar. Um dos objetivos desse canal é esse, é ajudar as pessoas. Na minha época ainda não tinha internet, né? Então já viu, né? Hoje em dia a gente tem aí o recurso da internet. Mas voltando aqui ao assunto. É necessário que a gente compreenda que Jesus é o nosso pastor. E nada nos falta. Só que assim, às vezes a gente percebe muitas debilidades, né? Às vezes não, a gente percebe muitas debilidades em nossas vidas, muitas falhas que nós não conseguimos lidar com elas. Recorremos muitas vezes à medicina e isso é muito importante, né? Existem os recursos, mas tem coisas que só Deus pode fazer, porque Ele é aquele que nos criou, Ele é o nosso Criador. Então só Ele pode mexer em certas estruturas dentro de nós, que nem o próprio ser humano não vai conseguir fazer isso.
porque tem coisas que estão muito profundas, né? E aí o que eu quero trazer aqui para os irmãos esse entendimento, porque tudo parte de um entendimento. Eu só tomo uma ação, um caminho, se eu tenho um entendimento acerca daquele determinado assunto, daquela determinada situação. Então, às vezes nós começamos a caminhar com Jesus e nós não percebemos o tempo certo de tratar certos problemas em nossas vidas. Às vezes, nós queremos tratar um determinado problema e não é aquele que Deus quer tratar, Deus quer tratar outro. Vou trazer aqui, por exemplo, 3 exemplos. A pessoa tem problemas, né, na área sexual, na área de relacionamentos, na área financeira. Aí, às vezes a pessoa ela quer tratar a área financeira e ela quer buscar em Deus a mudança, a transformação na sua vida financeira. Mas não é naquela área que Jesus está tocando, não é naquela área que Jesus está querendo tratar naquele momento. Nós não conseguimos receber tratamento em tudo de uma vez, né? A gente precisa de tempo trabalhando em uma determinada área ou uma determinada parte, né, daquela área, para depois a gente mudar para outra e ir trabalhando naquilo ali. E o que acontece? Qual que é o grande problema? O grande problema é que Deus, ele não vai ceder para nós. Jesus, eu quero que o Senhor trabalhe na minha área financeira, mas Jesus quer trabalhar na sua área de relacionamentos. Como que eu percebo que eu preciso, que Jesus está querendo trabalhar numa determinada área e não em outra? Quando os problemas naquela área estão mais evidentes. Então, por exemplo, uma pessoa que ela tem problema de temperamento, ela é muito irritada, ela fica com raiva, de repente ela explode. Aí ela consegue ela busca a Deus, ela tá orando, ela jejua, e por um tempo ela consegue ficar tranquila. Mas de repente, mesmo às vezes buscando a Deus, aquela situação vem situações que ela não consegue conter, ela não consegue se segurar, ela explode, ela estoura. E ela percebe que ela está constantemente naquele estado. Constantemente, mesmo que ela busque, ela está naquele estado. E aí ela fala para Deus, mas eu não entendo, eu estou te buscando e mesmo assim eu continuo desse jeito, o que está acontecendo? Aí ela expulsa os demônios, né? Ela quer expulsar os demônios. E eu não vou dizer até que muitas situações não tenham demônios realmente, mas se ela expulsa os demônios, não resolve. Se ela está buscando, não resolve. Isso significa que, na verdade, é Deus que está tocando naquela ferida. E ela precisa parar para se voltar para aquela ferida. Nós, né, somos muito imediatistas, mas Deus não. E Ele sabe que a gente não dá conta de lidar com tudo de uma vez. Então Ele trabalha em áreas diferentes, situações diferentes, aquilo que é necessário, mais necessário. É como, por exemplo, você vai limpar uma casa que está muito suja, tem muito tempo que aquela casa está suja. Você vai começar pela sujeira de baixo, que está mais grudada? Não, você vai começar pela sujeira de cima, né? Você vai começar limpando ali por cima até você chegar naquela crosta que está ali mais por baixo. Então, é da mesma maneira. E a gente também tem que lembrar que na medida que Deus vai limpando, vai libertando, aquele lugar precisa ser cheio, ele precisa ser preenchido pela presença de Deus, pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo. Então eu não posso, por exemplo, né? Estou tratando uma área ali, vamos dizer, uma área sexual, que é uma área muito delicada. E aí, aquela área é liberta, né? É limpa, Deus muda o seu entendimento acerca daquilo, te
te trata, você toma um posicionamento, você quer mudar, não quer praticar mais aquela coisa errada. Você precisa preencher aquele lugar. Aquele lugar tem que ser preenchido na sua alma. E isso acontece em oração, na presença de Deus. É aquela oração que você faz não para pedir coisas, não para orar por outras pessoas, mas para se expor à luz de Deus, para se expor à cura, ao bálsamo, para se permitir ser ministrado por Deus, pelo Espírito Santo. Você pode determinar um tempo juntamente com o Espírito Santo, perguntar para ele se você deve fazer um propósito por um tempo, se você precisa jejuar ou não. O jejum, ele é muito importante. Jesus disse, né, que só se pode colocar vinho novo em odres novos. E o jejum, ele é para isso. É o que está escrito, né, aqui em Eclesiastes 3, tempo de derrubar e tempo de edificar. Então, tem áreas da nossa vida que estão erradas, estão construídas com padrões errados, então elas precisam ser derrubadas para elas serem reconstruídas, edificadas dentro dos padrões do reino de Deus. Esse jejum não precisa ser um jejum longo, a não ser que você já tenha hábito, né, de jejuar. Mas se você não tem a prática, não deixe de fazer porque você não tem a prática. Eu aprendi também, como eu sempre digo, né, o Espírito Santo é que me ensina. Grande parte da minha vida eu aprendi com ele. Então eu fiquei muitos anos da minha vida sem jejuar, porque eu não queria jejuar longos períodos. Eu também, às vezes, por tempos tive problemas de saúde, né? Anemia, não podia ficar sem comer. Tinha outras situações que eu não conseguia, não tinha como ficar sem comer muitas horas. E eu não jejuava porque eu aprendi que o jejum só é válido se tiver longas horas. Mas depois o Espírito Santo me ensinou que não é assim. Você pode jejuar, por exemplo, pelo menos 3 horas a partir do momento que você acorda. Você já ficou a noite toda sem comer, você já está com o estômago, né, vazio. Então você vai tirar aquelas 3 primeiras horas do dia ali para você ficar em jejum, né? E aí, se você não vai trabalhar, não tem como ficar só em oração, o ideal seria ficar só na oração, mas a gente sabe que não é uma realidade que a gente tem. Não é uma possibilidade para muitos. Então, você vai abrir seu jejum, quando você acordar, você vai procurar o máximo possível ficar focado em espírito de oração, mesmo trabalhando, né? Lendo um versículo, pensando em um versículo, orando sempre que você lembrar sobre aquele problema. E de preferência, quando você for entregar o seu jejum, você tirar um momentinho, que seja 5 ou 10 minutos ali, para você fazer uma breve oração. E depois, quando você tiver um tempo maior, né, por exemplo, chegou do trabalho, e ao invés de você tomar banho para descansar, tira uma hora, um período de oração, uma meia hora, o tempo que você, né, puder, uma meia hora, 1 hora, ali em oração, que ainda é o momento que seu sangue ainda está quente, né? Porque é interessante você orar nesse quesito aí, nessas situações de cura, quando você está mais desperto, não está com muito sono, né? A não ser que Deus te direcione a fazer um propósito de madrugada ou não sei. Mas às vezes a gente quer dificultar demais e acaba não fazendo nada, né? Então o importante é você, mais do que fazer algo sacrificado, é você fazer aquilo que você precisa fazer. Deus, ele quer que você faça, porque você precisa fazer. Quanto mais tempo você ficar protelando para trabalhar uma determinada área que Deus quer que você trabalhe,
mais problemas você pode vir a ter, né? Então é melhor você fazer do jeito que você pode do que não fazer. Então, tira aquele momento. Ali você vai pôr um louvor, você vai permitir que o Espírito Santo ministre sobre você. Como? Você mesmo vai impor as mãos sobre você, nos locais do seu corpo que o Espírito Santo te direcionar. Às vezes vai direcionar no peito, às vezes na fronte, na testa, em cima da cabeça, às vezes atrás da cabeça, na nuca, acima da nuca, às vezes em algum outro local do seu corpo, né? Eu já tive momentos que Deus me direcionou a ministrar no meu ombro, nos meus braços, né? Então, assim, na barriga. Então, aonde o Espírito Santo te direcionar, você vai colocar a mão e você vai ministrar, como se fosse uma outra pessoa que estivesse te ministrando, mas na verdade o Espírito Santo vai ministrar em você ali. Aí você vai ficar o máximo de tempo que você puder. Às vezes pode ficar muito tempo, fica muito tempo. Não pode, fica o tempo que der. Mas aquele período que você ficar ali, você pode ter certeza. Deus vai tirar algo ruim de você e vai te dar algo bom. Eu ouvi uma vez uma pregadora, eu não me lembro quem, falando isso. Que Deus, quando você estiver na presença dele, ele sempre vai tirar algo ruim de você e te dar algo bom dele. Então, é assim que acontece. Às vezes você vai se prostrar, se ajoelhar, às vezes você vai sentir vontade de deitar no chão, ali com a mão naquele lugar que ele direcionou. E você vai deixar ele ministrar, às vezes vai dar vontade de chorar. Você vai sentir muitas coisas, né? E permita que ele cure, que ele trate aquele local ali. É como quando a gente vai mesmo, às vezes, para uma sala de cirurgia, né? Você vai ficar exposto a um tratamento ali. Você vai ficar exposto, às vezes, você vai fazer um curativo, você vai ficar exposto à enfermeira ali cuidando, né? Daquela ferida. É assim que ele vai fazer com você. Uma dica para encerrar aqui: compra um tapetinho, sabe esses tapetinhos felpudos? Compra um para você, se você não tem. De preferência, compra um novo, né? Ou se você não puder comprar, pega um mesmo que você tenha. Mas consagra ele, deixa ele só para oração. E usa ele. Toda vez que você for orar, você coloca ele ali, né? Quando você terminar a oração, você dobra ele, coloca ele no cantinho. E faça assim, né? Sempre que você for orar, você vai colocar seu tapetinho, vai pegar também uma Bíblia, deixa uma Bíblia perto de você, às vezes Deus vai querer falar com você alguma coisa. Pega também às vezes um caderno, uma caneta, porque às vezes Deus vai querer ministrar alguma coisa no seu coração. E às vezes você vai precisar escrever, né? Talvez vá até ensinar outras pessoas o que ele tem te ensinado. Então é assim. Eu gostaria de deixar essa palavra para os irmãos e que Jesus venha te abençoar. Se você for fazer esse processo, né? Que Deus ele venha, que o Espírito Santo venha sobre você, que te traga cura, que te traga libertação, restauração, aquilo que você necessita, porque Ele é o seu pastor e nada te faltará. Louvado seja o nome do Senhor e até a próxima, se Deus quiser.